Contraste. Episódio 4. Além do céu. No episódio anterior, Victor e Katerina enfrentaram ameaças inesperadas, são obrigados a aceitar um acordo arriscado para escapar e são traídos por um grupo perigoso. Em fuga, durante uma travessia tensa, Victor foi ferido e juntos superaram ataques brutais, emboscadas e perigos mortais, chegando ao limite físico e emocional em busca da tão sonhada liberdade. Neste episódio decisivo, Victor e Katerina enfrentam um novo e dramático desafio durante um voo turbulento rumo à liberdade. Ao perceberem que a ameaça não terminou e que o perigo ainda os persegue até no céu, precisam lutar contra o medo e a incerteza para sobreviver. Mas será que conseguirão escapar ou estarão condenados a reviver o pesadelo do qual fugiram com tanto esforço? Fique até o final deste episódio eletrizante para descobrir o destino final de Victor e Katerina. Acompanhe cada segundo dessa intensa jornada e descubra como termina a história de amor que resistiu à guerra, às traições e aos perigos mais implacáveis. O avião continuava tremendo com a turbulência e o barulho metálico vindo da fuselagem fazia Victor permanecer em alerta. Katerina olhou para ele, tentando interpretar sua expressão séria. Ela sabia que ele não confiava em coincidências, e o fato de o avião estar instável logo após a perseguição não parecia ser algo comum. As luzes de cabine piscavam intermitentemente e os passageiros trocavam olhares inquietos. O piloto manteve a voz firme ao informar que tudo estava sob controle, mas Victor sabia que a confiança dele não era absoluta. Ele percebeu Katerina apertar os dedos contra os braços da poltrona e, sem dizer nada, repousou sua mão sobre a dela, transmitindo segurança, mesmo que dentro de si também sentisse o peso da incerteza. O vento cortava as janelas, sacudindo o avião a cada nova rajada, e os estalos metálicos se tornavam mais frequentes. Victor fechou os olhos por um instante, tentando organizar os pensamentos. Seu corpo ainda carregava os resquícios da fuga, mas sua mente já analisava possibilidades. Ele não gostava de confiar em outros para garantir sua segurança, e aquele avião era um elemento fora do seu controle. O piloto tentou mais uma vez tranquilizar a cabine, explicando que provavelmente haviam atingido um objeto na pista e que o impacto não comprometia a estrutura da aeronave. No entanto, Victor manteve os olhos fixos no corredor, observando qualquer sinal de que algo pudesse sair do previsto. Katerina percebeu sua preocupação e segurou seu braço, sussurrando que precisavam acreditar que o pior já havia passado. O tempo parecia desacelerar enquanto o avião avançava pelos céus. Quando uma nova oscilação surgia, ela fazia Victor calcular mentalmente todas as formas possíveis de sair dali em segurança, caso algo desse errado. Seu instinto de sobrevivência jamais o deixava relaxar completamente. Katerina, por outro lado, tentava se manter firme, buscando conforto na ideia de que estavam finalmente deixando tudo para trás. Ela olhou pela janela, enxergando apenas o céu escuro e as luzes tênues da cabine refletindo no vidro. A pressão dentro do avião era quase palpável, mas ninguém ousava questionar o piloto diretamente. Victor sabia que ainda havia um longo caminho até o destino final, e até lá, ele não baixaria a guarda. O alarme soou com um tom estridente, interrompendo qualquer resquício de alívio que Victor e Katerina pudessem ter sentido. Luzes vermelhas piscavam no painel da cabine e o piloto apertou os lábios enquanto analisava os controles. A turbulência parecia estar piorando, mas o problema era outro. Ele passou os olhos rapidamente sobre os indicadores e percebeu que algo estava errado com o sistema de combustível. O dano não havia sido superficial. A peça responsável pela regulagem da pressão do combustível fora atingida, comprometendo a estabilidade do motor. Victor apertou os braços da poltrona, sentindo a tensão crescer a cada segundo. Katerina olhou para ele, tentando encontrar alguma resposta no olhar afiado e calculista que ele sempre mantinha em situações de perigo. O piloto respirou fundo, os olhos fixos nos instrumentos do painel, tentando manter o controle da aeronave. O dano ao sistema de combustível era sério, e se não fosse reparado a tempo, a pressão instável poderia causar uma falha no motor em pleno voo. Ele não tinha escolha. Virou-se para Victor, avaliando rapidamente sua condição. O homem estava exausto, ainda carregava o peso da dor em sua perna ferida, mas sua expressão não deixava espaço para hesitação. O piloto gritou que precisaria de alguém para manter a estabilidade da aeronave enquanto ele faria o reparo. Victor não respondeu imediatamente. Apenas se levantou com um gemido contido e assumiu a posição ao lado do painel de comando.
Caterina observava tudo sem dizer uma palavra, as mãos apertadas contra o colo, os olhos carregados de preocupação. Victor, já no assento do copiloto, sentiu o peso da situação recair sobre seus ombros. O piloto lhe passou instruções rápidas, mostrando quais controles ele deveria monitorar e como ajustar a inclinação da aeronave, caso o equilíbrio fosse comprometido durante a manutenção. Ele nunca havia pilotado um avião antes, mas sua mente analítica absorvia as informações com rapidez. O metal da fuselagem vibrava sob seus pés e cada oscilação do jato parecia um lembrete de que qualquer erro poderia ser fatal. Fizeram uma pequena simulação antes de Victor assumir o controle totalmente, mexendo a aeronave de um lado para outro, subindo e descendo, e então o piloto se afastou, ajustando o equipamento de segurança antes de sair para o compartimento externo, onde precisaria substituir a peça danificada. O rádio interno estalou quando ele comunicou que começaria o reparo, e Victor assentiu, mantendo as mãos firmes sobre os controles. O silêncio dentro da cabine foi quebrado apenas pelo zumbido dos motores e o som do vento contra a fuselagem. Caterina continuava imóvel, os olhos fixos em Victor, que apesar da dor e do cansaço, mantinha o olhar fixo no painel. O tempo parecia avançar em câmera lenta enquanto ele acompanhava os sinais no radar, esperando qualquer movimento brusco que exigisse uma correção. O rádio estalou novamente e a voz do piloto soou abafada, informando que a peça antiga já havia sido removida e a nova estava sendo encaixada. Victor sentiu um suor frio escorrer pela testa. Qualquer erro agora poderia custar a vida de todos ali dentro. Caterina inspirou fundo, sentindo o peito apertar com a incerteza do que viria a seguir. Foi quando a aeronave foi tomada por um solavanco violento, jogando Victor contra o encosto do assento. O painel piscou com uma nova sequência de alertas e o rádio emitiu um chiado intermitente, indicando que a comunicação estava instável. Ele apertou o manche com força, tentando corrigir a inclinação do avião enquanto a fuselagem tremia ao seu redor. O horizonte oscilava diante de seus olhos e um aviso sonoro indicava que a altitude estava caindo rápido demais. Lá fora, as nuvens se tornaram borrões agitados e os segundos sem controle total da aeronave parecia uma eternidade. Caterina se segurava no encosto da sua poltrona, o rosto pálido, mas sem desviar os olhos dele. O piloto gritou pelo rádio que precisava de mais alguns minutos para finalizar o reparo, que estava quase acabando, sua voz abafada pelos estalos metálicos da turbulência que ameaçava dilacerar a estabilidade do voo. Victor inspirou fundo, sentindo o suor escorrer pela têmpora, mas seu olhar permaneceu fixo nos instrumentos. O instinto de sobrevivência e a frieza de alguém que já enfrentara o impossível o fizeram ignorar a dor na perna e a exaustão. Suas mãos ajustaram os controles como o piloto havia instruído, suavizando a inclinação da aeronave na tentativa de estabilizá-la. No corredor, passageiros se agarravam às poltronas. Alguns murmuravam preces, outros mantinham o olhar fixo em um ponto qualquer, acreditando que focar em algo imóvel poderia ser a única maneira de preservar a sanidade em meio ao caos. O avião oscilou novamente, desta vez parecendo ceder sob o peso da gravidade. O alarme de altitude piscou mais intensamente no painel e Victor forçou o manche para cima, sentindo a resistência do metal sob seus dedos. Caterina fechou os olhos por um instante, prevendo que aquele gesto silencioso poderia ser o único jeito de evitar o pânico. A voz do piloto voltou pelo rádio, ofegante. Ele estava quase terminando. Victor não tinha escolha. Precisava segurar o avião no ar por mais alguns instantes. Cada músculo do seu corpo gritava contra o esforço, mas ele manteve a posição, controlando a descida abrupta com a pouca margem que tinha. A fuselagem rangeu, e por um momento pareceu que o avião se partiria no ar. Os segundos se estenderam, e então, um novo sinal no painel indicou que a pressão do combustível voltava a se estabilizar. Em um piscar de olhos, quando as forças e as opções de Victor estavam quase se acabando, o piloto entra apressado na cabine, as mãos sujas de graxa e a respiração pesada pelo esforço. Ele deslizou para o assento principal, assumindo o controle com um olhar determinado, enquanto os instrumentos piscavam diante dele. Movendo os comandos com precisão, ajustou a potência dos motores e puxou o manche, forçando a aeronave a recuperar altitude. A aeronave se moveu com muita força, colando a todos em seus assentos com uma pressão avassaladora. Então, o barulho estridente dos alarmes foi diminuindo gradualmente,
substituído pelo ronco constante dos motores estabilizando a trajetória. O avião deixou de tremer com tanta violência e o horizonte voltou a se nivelar. Os passageiros, ainda agarrados aos encostos dos assentos, começaram a relaxar os ombros, absorvendo o impacto do que acabara de acontecer. No banco ao lado, Victor soltou o manche devagar, suas mãos ainda trêmulas pelo esforço. Ele piscou algumas vezes, tentando dissipar a névoa da adrenalina que latejava em sua cabeça. O corpo dele finalmente cedeu contra o assento e um suspiro pesado escapou de seus lábios. A tensão nas articulações, a dor surda na perna ferida, o suor escorrendo pelo rosto, tudo veio de uma vez, de uma forma que seu organismo só agora percebesse o desgaste pelo qual tinha passado. Ele passou a mão pelo rosto, fechando os olhos por um instante, ouvindo apenas a respiração irregular dentro da cabine. Não havia tempo para se perder em pensamentos, mas a certeza de que havia passado por mais um obstáculo se firmava dentro dele. O avião já não tremia, e a viagem seguia, ainda incerta, mas sob controle. As luzes vermelhas no painel se apagaram uma a uma, até restar apenas o som do rádio estático e a voz abafada do piloto informando que tinham voltado ao rumo correto. Caterina, sentada próxima à cabine, observava atentamente cada detalhe da expressão de Victor. Os olhos dela tinham algo diferente agora, um brilho que misturava alívio e algo mais profundo, uma admiração silenciosa. Ele havia colocado a própria vida em risco mais uma vez e isso não passava despercebido para ela. Sem dizer nada, apenas tocou sua mão suavemente, quando Victor retornou ao seu assento, sentindo o calor ainda pulsante da adrenalina em sua pele. Victor retribuiu o olhar, não com palavras, mas com um leve aperto em suas mãos. Não precisavam dizer nada, ambos sabiam que haviam superado mais um desafio, e cada instante a mais naquele voo significava que estavam cada vez mais próximos de recomeçar. O piloto confirmou mais uma vez que o sistema de combustível estava funcionando corretamente, mas sua voz no rádio trazia um tom de cautela. Ele alertou que qualquer outro dano estrutural poderia comprometer a segurança do voo, e que precisariam realizar um pouso forçado, caso encontrassem mais contratempos. Apesar da tensão, a aeronave estava estável, e as luzes de alerta no painel não acenderam mais, indicando que estavam fora de perigo imediato. As horas passaram em um ritmo lento, enquanto o cansaço começava a pesar sobre todos a bordo. Victor aproveitou o momento de calma para se inclinar no assento e olhar para Caterina, tentando encontrar nas expressões dela algum indício do que estaria sentindo. Ela percebeu o olhar e, depois de alguns segundos de silêncio, soltou um suspiro longo. Perguntou o que fariam ao chegar, para onde iriam e se realmente conseguiriam construir uma nova vida sem que o passado os alcançasse. Victor não hesitou. Disse que ainda tinha contatos nos Estados Unidos e que poderia garantir segurança para ambos, ao menos por tempo suficiente para se reerguerem. Sabia que não seria fácil, mas carregava consigo não apenas dinheiro e influência, mas também a convicção de que estavam em vantagem por já estarem um passo à frente daqueles que os perseguiam. Caterina, no entanto, ainda se sentia inquieta. Por mais que confiasse na capacidade de Victor de encontrar soluções, havia aprendido que a segurança nunca era absoluta, especialmente para alguém que havia feito tantos inimigos. Seu olhar se perdeu por alguns instantes na imensidão escura do céu do lado de fora, enquanto tentava imaginar como seria viver sem medo. Victor percebeu a hesitação e segurou a mão dela, apertando-a com firmeza, querendo transmitir que, independentemente dos desafios que surgissem, não estariam sozinhos. Ele garantiu que encontraria uma maneira de reconstruírem suas vidas. Caterina não respondeu de imediato, mas quando finalmente o fez, seu olhar já não carregava apenas preocupação, mas sim uma faísca de esperança que ela há muito havia esquecido como era sentir. Depois de horas exaustivas de voo, a aeronave iniciou a descida e a cidade abaixo surgiu como um mar de luzes em meio à escuridão. O piloto reforçou a importância de manterem a discrição ao desembarcar, pois haviam casos de passageiros sendo retirados da fila de imigração para verificações mais rigorosas, mesmo em voos privados. Caterina apertou o braço de Victor instintivamente, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Eles haviam superado emboscadas, fugas e até um avião avariado, mas a simples ideia de serem barrados na imigração a fazia sentir de uma forma que tudo poderia ter sido em vão. Victor manteve a expressão firme, mas sua mente já trabalhava em possíveis cenários.
Sabia que os documentos originais que receberiam eram legítimos, mas a data de emissão recente poderia levantar suspeitas. Ele calculou friamente os riscos e decidiu que manter a calma seria a única forma de evitar problemas. Ainda assim, uma ponta de tensão permaneceu ali, silenciosa, como um peso oculto em sua consciência. Caterina tentou não transparecer seu nervosismo, mas Victor percebeu sua inquietação. Ele segurou sua mão, apertando de leve, sem desviar o olhar da janela. Precisavam agir com naturalidade. Qualquer hesitação, qualquer olhar perdido poderia ser interpretado como um sinal de alerta para os agentes de imigração. Caterina respirou fundo e assentiu levemente, tentando convencer a si mesma de que aquilo era apenas mais uma etapa do plano. A voz do piloto ecoou na cabine, anunciando que haviam recebido a autorização para pouso. A tensão no ar era quase palpável. Os passageiros começaram a se preparar, os cintos foram apertados e o trem de pouso foi acionado. Victor trocou um último olhar com Caterina, um instante breve, mas carregado de significado. Não havia mais espaço para dúvidas. Eles haviam chegado longe demais para falhar agora. O avião tocou a pista suavemente e a frenagem veio acompanhada do silêncio absoluto dos passageiros. Todos aguardavam praticamente alguma reviravolta inesperada. Os motores desaceleraram e, pouco a pouco, os sons do aeroporto começaram a preencher o ambiente. O piloto manobrou até o portão designado e, enquanto aguardavam a autorização para desembarque em uma área para voos privados, Victor manteve a postura rígida, observando atentamente qualquer movimentação suspeita do lado de fora. Caterina tentou controlar a respiração, mas a cada minuto que passava, a tensão só aumentava. Assim que o aviso de liberação foi dado, eles se levantaram, pegaram suas poucas bagagens de mão e seguiram para a porta de saída. O último obstáculo estava diante deles. A imigração era a linha entre o passado e o futuro, e agora restava apenas cruzá-la. A fila de imigração avançou rapidamente, por se tratar de um voo privado. Caterina, ao lado de Victor, tentava manter a expressão neutra, mas a tensão estava presente em sua postura rígida. Ele segurou sua mão discretamente, um gesto quase imperceptível, mas que transmitia segurança. Chegou então a vez dos dois irem à cabine. Caterina foi primeiro, Victor ficou em outra. O agente da imigração pegou o passaporte de Caterina e começou a examinar com atenção, digitando informações no sistema. Victor manteve a respiração controlada, observando os movimentos do agente que atendia Caterina e o que lhe atendia. A demora era incomum. Caterina sentiu seu peito apertar quando percebeu que ele franzia as sobrancelhas e trocava um olhar rápido com o colega ao lado, que estava com o passaporte de Victor. O segundo agente se aproximou, pedindo educadamente que Caterina o acompanhasse até uma sala para uma inspeção mais detalhada. Olhou para Victor e fez o mesmo. Então, os dois agentes saíram de seus postos para acompanhar Victor e Caterina. Seguindo um corredor estreito e pouco movimentado, Victor avaliou rapidamente as possibilidades. Era um procedimento padrão ou haviam sido identificados? Caterina caminhava ao seu lado, sem dizer uma palavra, mas Victor sentia a tensão em sua respiração sendo contida. Eles foram levados a uma sala fria, com paredes brancas e sem janelas. O ambiente era quase clínico, iluminado apenas por uma lâmpada fluorescente que piscava levemente no teto. No centro da sala, uma mesa de metal e algumas cadeiras os aguardavam. Os agentes fecharam a porta atrás deles, e o som do trancar da fechadura ecoou pelo espaço, tornando a situação ainda mais sufocante. Victor permaneceu calmo, puxando a cadeira e sentando-se sem hesitação, enquanto Caterina o seguiu, embora suas mãos estivessem frias e seu olhar inquieto. Neste momento, outros dois agentes entraram na sala sem demonstrar qualquer emoção, caminhando até a mesa com passos firmes. Um deles recebeu os passaportes de Victor e Caterina, enquanto o outro trazia uma pasta volumosa. Sentaram-se à frente do casal espalhando os documentos sobre a mesa metálica. O primeiro agente abriu os passaportes e folheou-os lentamente, analisando cada detalhe com atenção. Seus olhos se fixaram nos de Victor por alguns segundos, aguardando alguma reação. O outro agente deslizou uma pasta até o centro da mesa e começou a folhear os papéis. Suas expressões permaneciam impassíveis, mas a tensão no ar era evidente. Então veio a primeira pergunta. Onde vocês estavam antes de embarcar para os Estados Unidos? Perguntou um dos agentes, sem tirar os olhos dos documentos. Victor percebeu que não era uma simples formalidade.
A pergunta não era feita para obter informações, mas para confirmar algo que eles já sabiam. Sem hesitar, respondeu a verdade. Disse que passaram os últimos dias na Polônia, onde tentavam garantir um meio seguro de sair da Europa por causa da guerra. Explicou que não podiam confiar em passagens comerciais, pois sabiam que poderiam ser proibidos de sair da região. Sua voz se manteve firme, sem qualquer hesitação. Caterina, ao lado dele, mantinha-se em silêncio, sentindo o coração acelerar. O agente fez uma anotação, trocando um olhar discreto com seu colega antes de prosseguir. O segundo agente apoiou os cotovelos sobre a mesa e fez a pergunta seguinte, enquanto os dois primeiros agentes que acompanharam Victor e Caterina até a sala sentaram mais atrás, observando a cena. Você tem alguma relação com o governo russo? Seu tom era direto, incisivo. Victor respirou fundo antes de responder. Sabia que mentir não era uma opção. Disse que no passado teve sim conexões com figuras do governo, pois sua fortuna e seus negócios o colocavam constantemente em contato com essas pessoas. No entanto, afirmou que nunca teve qualquer cargo oficial ou envolvimento direto com políticas estatais. Disse que sua decisão de fugir não foi apenas por segurança, mas também porque sabia que a qualquer momento poderia ser usado como peça em um esquema que o levaria por caminhos obscuros. Os agentes permaneceram em silêncio por um instante, analisando suas palavras, e então um deles fechou a pasta, sem revelar se estavam convencidos ou não. O outro agente manteve o olhar fixo em Victor por alguns instantes, estudando cada mínimo movimento, avaliando qualquer sinal de hesitação. Depois de folhear o passaporte mais uma vez, reclinou-se na cadeira e perguntou de maneira casual, mas incisiva. Então, se você é um homem tão influente, deve fazer muitas viagens de negócios, disse o agente. Victor respondeu que sim. E o agente completou. E por que os seus documentos foram gerados recentemente? A pergunta pairou no ar como uma lâmina prestes a cortar qualquer falha na resposta. Victor sustentou o olhar e manteve a voz firme, explicando que durante o caos na Ucrânia, perdeu seus documentos originais enquanto fugia de uma área que se tornou perigosa. Disse que precisou emitir novos o mais rápido possível antes de sair do país, pois sabia que não poderia arriscar ficar sem identificação. Sua voz era controlada, sem sinais de nervosismo, mas percebeu que o agente continuava analisando cada palavra, procurando alguma contradição. O silêncio na sala se tornou pesado, sufocante. Caterina apertou as mãos sobre o colo, mantendo a expressão neutra, mas sentindo o coração disparar. Os agentes se entreolharam, trocando um olhar que Victor não conseguiu interpretar completamente. O homem que segurava os documentos fechou a pasta devagar e se levantou sem dizer nada. Abriu a porta e saiu da sala, deixando apenas o outro agente, que permaneceu sentado à frente de Victor e Caterina, e os dois agentes do início sentados ao fundo. A expressão do agente à mesa era impassível, fria, sem demonstrar qualquer emoção. O tempo parecia se arrastar, e Victor sabia que aquela pausa era calculada para testar a paciência deles. Ele manteve a postura firme, sem desviar os olhos, enquanto Caterina tentava controlar a respiração para não transparecer a tensão que sentia. Os segundos se estenderam, transformando-se em minutos. O agente que permaneceu na sala cruzou os braços, observando os dois em silêncio, sem nenhuma pista do que estava por vir. Caterina evitava olhar para Victor, receosa de que qualquer movimento brusco pudesse dar um motivo para mais suspeitas. Então, sem aviso, o agente se inclinou levemente para frente e soltou um suspiro curto. O gesto era sutil, mas carregava um peso enorme. Ele ainda não havia decidido o que faria a seguir, e Victor sabia que qualquer detalhe naquele momento poderia selar o destino deles. O agente que havia saído retornou segurando um envelope plástico transparente. Dentro dele, Victor pôde ver os passaportes falsos que ele e Caterina haviam utilizado na fuga. O ar ficou mais pesado e a sala pareceu ainda menor quando o agente jogou o envelope sobre a mesa e o empurrou levemente em direção a Victor. O olhar do oficial era afiado, atento a qualquer reação. Caterina recuou sutilmente na cadeira, sentindo a ameaça invisível no ar. Victor, no entanto, manteve a expressão controlada. Ele sabia que esse momento poderia acontecer, mas havia acreditado que os documentos estavam longe deles, descartados no meio do caminho. Agora ali estavam, expostos como uma prova direta contra eles. O agente inclinou-se para frente e cruzou os braços mais uma vez. Sua voz soou fria e meticulosa ao perguntar:
Quer nos explicar por que estavam carregando isso? A tensão subiu um nível. Caterina segurou a respiração, evitando olhar para Victor. Ele sabia que não adiantava inventar desculpas. Qualquer mentira só os afundaria mais. Então encarou o agente sem hesitação e disse com firmeza: "Nós precisávamos disso para escapar da zona de guerra. Meu nome verdadeiro está no passaporte original, mas se eu tentasse sair da Ucrânia com minha identidade real, jamais teria conseguido." Suas palavras foram precisas, sem tremores ou desvios. Ele não pedia clemência, apenas expunha os fatos como eram. O silêncio na sala se estendeu por mais alguns segundos, enquanto o agente absorvia a resposta. O oficial manteve o olhar fixo nele, analisando cada detalhe, cada pausa na respiração, cada pequeno movimento. Então recostou-se na cadeira e perguntou de maneira direta: "Então você admite que usou documentos falsos para cruzar fronteiras?" Victor assentiu lentamente e soltou um suspiro curto antes de responder: "Sim, mas não para cometer crimes, para sobreviver. Minha fortuna e meu nome me tornaram um alvo. Se não fosse por isso, eu não estaria aqui agora." O agente continuou a encará-lo, ainda avaliando suas palavras. A verdade estava ali, nua e crua, e agora só restava saber se seria o suficiente para convencê-lo. O agente desviou o olhar para Caterina, analisando sua expressão com atenção. Ela mantinha as mãos entrelaçadas no colo, os ombros tensos e evitava encarar diretamente os oficiais à sua frente. A inquietação era evidente, e Victor percebeu que precisava manter a calma por ambos. O agente então soltou um longo suspiro, cruzou os braços e recostou-se na cadeira antes de dizer que verificariam melhor quem Victor realmente era. Se estivessem mentindo, nada poderia impedir as duras consequências que recairiam sobre eles. A frase foi dita com um tom neutro, mas carregava uma ameaça velada. Ele não parecia convencido pela justificativa sobre os documentos falsos, e isso indicava que a situação poderia tomar um rumo ainda mais perigoso. O relógio na parede marcava a passagem lenta do tempo. Victor manteve a postura firme, sem demonstrar impaciência ou desconforto. Ele sabia que estavam testando sua resistência, esperando que um deslize os entregasse. Caterina, por outro lado, permanecia imóvel, os olhos fixos em um ponto indefinido da sala. O silêncio se arrastava como uma sombra sufocante. A tensão era uma arma sendo usada contra eles, e Victor sabia disso. Ele já havia estado em reuniões difíceis antes, negociado acordos com pessoas que tentavam medir sua força pelo tempo que ele suportava o desconforto. Mas ali era diferente. A situação não era uma negociação de negócios, e sim sua liberdade e segurança que estavam em jogo. Depois de 2 horas sem qualquer informação, a porta finalmente se abriu. Os agentes retornam, um deles segurando um celular na mão. Seu olhar estava diferente, menos inquisitivo, e isso fez Victor sentir uma mudança no ambiente. O homem parou à frente dele e disse com um tom mais contido: "Parece que você tem amigos influentes." A frase carregava um duplo significado. Victor sabia que alguém interveio por ele. A questão era quem e por quê. Caterina ergueu os olhos pela primeira vez desde que haviam entrado na sala, esperando por uma resposta que ainda não tinham. O agente colocou o telefone na mesa e ativou o viva-voz. A voz do assessor de Victor preencheu o ambiente calma e firme, explicando que Victor era um homem de negócios respeitável e que não havia razões para detê-lo. Logo em seguida, outra voz surgiu na linha, mais grave e carregada de influência. Era alguém poderoso nos Estados Unidos. Aquele tom não pedia, ele determinava. Garantiu que tudo se resolveria e que Victor deveria receber desculpas formais pelo ocorrido. Caterina, até então imóvel, ergueu levemente a cabeça, tentando entender a dimensão do que estava acontecendo. Victor permaneceu inexpressivo, mas por dentro sabia que aquilo mudava tudo. Quem quer que estivesse naquela linha tinha poder suficiente para interferir diretamente no caso. O agente escutou em silêncio. Observou Victor por alguns segundos, como se tentasse decifrar alguma coisa oculta por trás daquela reviravolta. Em seguida, desligou o telefone sem dizer nada. Seu olhar não demonstrava surpresa, apenas uma aceitação resignada de que a situação havia escapado de suas mãos. Ele se levantou devagar, pegou os documentos de Victor e Caterina e sussurrou algo para o colega ao lado. Caterina prendeu a respiração. O segundo agente assentiu discretamente, se mantendo imóvel enquanto seu parceiro saía da sala. O silêncio voltou a reinar. Era impossível dizer se aquilo era um bom sinal ou não. Victor sabia que havia escapado de situações difíceis antes,
Mas aquele momento era diferente. Ele não tinha controle sobre o que aconteceria nos minutos seguintes. Os segundos pareciam se arrastar. O agente que ficou na sala sentado à mesa não fazia qualquer movimento, apenas observava. Victor manteve-se firme, mas Caterina sentiu o peso da incerteza. Seu corpo estava tenso, seus dedos apertavam a barra da blusa sem que ela percebesse. Finalmente, após alguns minutos, a porta se abriu novamente. O agente que havia saído retornou, desta vez sem a rigidez inicial. Ele colocou os passaportes sobre a mesa, analisou Victor por mais um instante e, em um tom mais brando, disse: "Seus passaportes falsos ficarão retidos aqui e iremos investigar para ver se encontramos alguma fraude realizada com eles. O visto de vocês foi, surpreendentemente, conseguido rapidamente. Seu assessor cuidou dos detalhes. Nós iremos monitorar os seus passos por aqui. Qualquer coisa que notarmos de suspeito, vocês serão presos e deportados." O tom era firme, direto, sem deixar espaço para argumentação. Ele fez uma breve pausa, como se esperasse alguma reação de Victor ou Caterina, mas o silêncio permaneceu. Ele então suspirou discretamente, recostou-se na cadeira e, quase com relutância, declarou em tom ainda mais sóbrio, de uma forma que parecia que não quisesse dizer aquelas palavras: "Bem-vindos aos Estados Unidos." A frase soou menos como um acolhimento e mais como um aviso. Victor estendeu a mão, pegou os passaportes verdadeiros e se levantou com calma, sem desviar o olhar do agente. Caterina seguiu seu movimento, sentindo as pernas vacilarem por um breve instante. Sem dizer mais nada, caminharam juntos até a porta, deixando para trás aquela sala fria e a sensação de que, mesmo livres, ainda estavam sendo observados. Victor sentiu seus ombros relaxarem ao cruzar a porta da sala de interrogatório. A tensão que havia carregado desde a decolagem parecia finalmente começar a se dissolver. Caterina caminhava ao seu lado, ainda sem reação. O peso da incerteza que a acompanhara durante toda a viagem deu lugar a uma estranha sensação de alívio, mas também de descrença. Os agentes continuavam observando enquanto eles seguiam pelo corredor, ainda aguardando algum motivo para detê-los. Nenhuma palavra foi dita, apenas o som ritmado de seus passos ecoando no ambiente. Quando passaram pelo último controle de segurança, Victor sentiu o leve toque da mão de Caterina em seu braço. Era um gesto discreto e carregado de significado. Ao cruzarem as portas da saída, foram recebidos por uma rajada de ar frio. A cidade pulsava ao redor deles, viva, cheia de promessas e possibilidades. O barulho dos carros, as luzes das placas luminosas e o fluxo ininterrupto de pessoas eram um contraste brutal com os dias de fuga, medo e incerteza que haviam enfrentado. Caterina parou por um instante, fechando os olhos por um breve momento, absorvendo tudo ao seu redor. Quando abriu os olhos novamente, encontrou o olhar de Victor. Ele a observava com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Aquele sentimento diferente estava ali, algo que não era apenas alívio, mas um tipo de clareza que até então ele não conhecia. "Nós conseguimos", disse ela, com a voz embargada pela mistura de emoção e exaustão. Victor desviou o olhar para os arranha-céus à sua frente, respirando fundo. Tudo o que ele havia perdido, tudo o que deixara para trás, agora parecia um capítulo distante. Pela primeira vez ele não via seu futuro apenas como uma busca incessante por poder e controle. Com Caterina ao seu lado, a liberdade recém-conquistada e a chance de recomeçar lhe mostravam algo que ele nunca havia considerado: um propósito real. Seu assessor, sempre eficiente, já havia tomado as providências para garantir que sua nova vida começasse sem dificuldades. Transferências haviam sido feitas, dinheiro em contas seguras, parte em dólares e outra em criptomoedas. Victor tinha recursos, tinha segurança, mas acima de tudo, tinha a oportunidade de ser mais do que aquilo que o mundo esperava dele. Ao olhar novamente para Caterina, ele soube que esta era a única riqueza que realmente importava. Victor e Caterina caminharam em silêncio, atravessando a rua movimentada, misturando-se à multidão anônima que preenchia a cidade. O som das buzinas, das vozes em diferentes idiomas e o ritmo acelerado da metrópole pareciam um universo paralelo ao que haviam vivido nos últimos meses. Nenhuma perseguição, nenhum tiro, nenhum exército à espreita. Apenas passos firmes rumo ao desconhecido, carregando a promessa de um recomeço. O olhar atento de Victor percorria as pessoas ao redor, registrando os detalhes e as expressões. Caterina, por sua vez, apertou o casaco contra o corpo,
ainda assimilando o fato de que estavam livres. Ao longe, arranha-céus brilhavam sob a luz da cidade, um lembrete silencioso de que tudo ainda estava por ser construído. A imensidão do lugar aparece mais imponente com os raios de sol, revelando a grandiosidade da cidade enquanto Victor e Katerina desaparecem no fluxo de rostos desconhecidos. O peso do passado ainda os acompanhava, mas havia algo novo ali, a possibilidade de um futuro melhor. Eles ainda não sabiam qual seria o próximo passo, mas uma coisa era inegável: os obstáculos, o risco corrido, cada decisão tomada os trouxera até ali. O silêncio entre eles não era de apreensão, mas de compreensão mútua. Depois de tanto tempo, finalmente não precisavam correr. Não precisavam olhar para trás. Tudo indicava que, enfim, um futuro tranquilo e seguro os aguardava nesta nova terra. Em meio a todo aquele sentimento de liberdade e renovação, o destino, implacável, ainda não lhes concederia descanso. O telefone de Victor vibrou no bolso do casaco, um som sutil, mas que fez um calafrio percorrer sua espinha. Ao atender, a voz do seu assessor veio urgente, cortada pela respiração acelerada e pelo ruído distante de passos apressados e portas batendo. As palavras vieram rápidas, atropeladas pelo desespero. O exército russo havia tomado o prédio da empresa principal de Victor, a que administrava todos os seus negócios, e estava revistando tudo, revirando documentos, confiscando servidores, em busca de qualquer vestígio que pudesse ligá-lo a algo comprometedor. Aquela ação não era apenas uma simples busca, era uma caçada sanguinária e sem piedade a um possível traidor do Estado. O ar ao redor de Victor pareceu ficar mais denso, com o som da cidade abafado pelo pulsar intenso do seu próprio coração. Seus olhos se moveram instintivamente, analisando os rostos e os movimentos à sua volta. O aviso final do assessor veio como um golpe seco. Eles estavam vindo, cada vez mais perto. Ele encerrou dizendo que retornaria assim que possível. Desta forma, o telefone foi desligado abruptamente, deixando apenas o silêncio aterrador de uma ameaça invisível prestes a alcançá-lo. Parado na calçada, Victor sentiu o peso daquela revelação esmagar qualquer ilusão de segurança. Katerina, percebendo a mudança em sua expressão, se aproximou, tentando entender o que havia acontecido. Victor olhou para ela, o olhar perdido entre a preocupação e a necessidade de agir, e aquele sentimento só tinha um significado. O jogo ainda não tinha acabado. A jornada de Victor e Katerina alcançou mais um momento decisivo. Mas o que o destino ainda lhes reserva? Será que finalmente encontrarão a paz que tanto desejam para viver o amor que nasceu em meio ao caos? Ou novos desafios os impedirão de ter essa chance? Compartilhe suas teorias nos comentários e nos diga qual o seu melhor palpite para os próximos passos desse casal que desafiou o impossível. Se curtiu a minissérie, siga o canal e ative as notificações para acompanhar mais histórias envolventes como essa. E se quer saber o que irá acontecer a partir daqui, deixe nos comentários seu desejo por uma nova temporada repleta de ação, surpresas e reviravoltas desta série surpreendente, Contraste. Muito obrigado por assistir e até a próxima.